5 atitudes melhores que nos ajudarão a encontrar mais sentido na vida e a sermos mais felizes e realizados. Me chamo Júnior Saltério, educador, graduado em História, graduando em Teologia. Se você gosta de aprender sobre a Bíblia, falar sobre ela, ensinar sobre a Bíblia, você está no canal certo. Já se inscreva, deixa o seu like e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, que com certeza vai ser edificante. Que revista top essa daqui. Não é publi, tá bom? Não é. Mas nós estamos estudando ela na escola dominical e estamos fazendo uma série de vídeos aqui sobre os temas dessa revista, sobre as lições que ela aborda. Então hoje nós vamos continuar falando sobre isso. No último vídeo nós falamos sobre a lição 4. Hoje nós vamos continuar na mesma lição porque ela é excepcional e há muito o que aprender ainda. Bora pro assunto? Vamos lá. Quem nunca sofreu por algum relacionamento, alguma perda, um luto, falta de dinheiro, desemprego, doenças? Mas diante dessas adversidades, devemos ter a primeira atitude melhor que Salomão nos ensina no capítulo 7 de Eclesiastes. Devemos aprender com o sofrimento. Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4 diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Por quê? Ele explica: porque a provação, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Ou seja, o sofrimento, as provações, elas nos aprimoram, nos amadurecem. A segunda atitude é esperar o fim das coisas. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Como que é isso? Sabe quando você está no começo de um projeto ou no começo da vida, tem pouca maturidade, mas já na vida adulta, na fase adulta, e depois quando você já é idoso, pode ver que os idosos já têm uma maturidade a mais, então eles já passaram por um processo, eles olham para trás, veem os frutos, os resultados, e aí poderíamos dar vários exemplos aqui: um empreendedorismo, uma igreja quando está ali começando, a construção de templo, a construção da sua casa, uma reforma quando ela se inicia. O processo pode ser trabalhoso, mas o fim é proveitoso. Por isso, ele diz que melhor é o fim das coisas do que o seu início. É um processo que vai nos lapidando no decorrer ali dos acontecimentos. Uma terceira atitude é buscar o equilíbrio. Olha só no versículo 16: não sejas demasiadamente justo nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Ele está falando aqui de pessoas que se acham muito, sabe, aquela autoestima tão elevada que chega a ser uma arrogância. A autoestima elevada causa esse problema. A autoestima muito baixa também causa problema, complexo de inferioridade. Então ele está falando aqui sobre um equilíbrio, e ele fala também de não ser demasiadamente tolo, não ser louco, não fazer as coisas erradas. Só que ele deixa claro que a tolice, ela é muito prejudicial. A sabedoria é muito mais proveitosa, assim como a luz é mais proveitosa do que a escuridão. Sabe quando você acorda de madrugada e tropeça em algum objeto, em algum móvel, porque tá tudo escuro? Quando acende a luz, não fica tudo mais claro, tudo melhor para enxergar, tudo mais bem definido? Assim é a sabedoria comparada com a tolice. Continuando, a quarta lição que Salomão dá é fugir da mulher enganosa. Já vou deixar claro que ele não está falando que a mulher, no sentido geral, é enganosa, presta atenção. Quando a Bíblia usa algumas analogias, por exemplo, a mulher, o vinho, o fermento, no sentido de essas coisas estarem representando o pecado. Então não é qualquer mulher, é uma mulher enganosa. Assim como existem homens enganosos também, dado com o fermento dos fariseus, entendeu? O fermento, ou seja, o pecado. Toma cuidado com a mulher enganosa. Olha que diz o versículo 26. Eu achei uma coisa mais amarga do que a morte,
A mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. O pecador, ou seja, ele está falando aqui do pecado. Então, fugir, lembra quando ele fala, não seja demasiadamente justo, ele fala do equilíbrio, então ele vem mostrando, olha, fuja do pecado. E aí nós vamos para a quinta atitude melhor que nos ajuda a encontrar mais sentido na vida. Dessas 5 atitudes que nos ajudam a viver melhor, sermos mais felizes e realizados. Essa quinta atitude é reconhecer a origem dos problemas. E qual é a origem de todo problema existente no planeta Terra, se não o pecado? Lamentações de Jeremias 3,39 diz: Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Quando nos é mostrado lá no comecinho do livro de Gênesis, o plano original, então o homem e a mulher foram e cometeram o pecado, se afastaram de Deus e aquilo trouxe consequências desastrosas para eles, ou seja, para nós, para a humanidade, transtornos psicológicos, já não aceitavam, já não mais se aceitavam como era, problemas no casamento, problemas de relacionamento. E aí a humanidade foi indo de mal a pior, e a narrativa toda da Bíblia nos leva a Jesus, que é o descendente que pisa a cabeça da serpente, a solução para todos os problemas. Por quê? Porque ele tira de nós o pecado. Ele transforma. A Bíblia diz, lá no livro de Oséias, que a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Todos esses elementos são analogias para pecado. Sensualidade, vinho, mosto. Então o versículo está dizendo que o pecado tira o entendimento. Sem entendimento, sem sabedoria, as pessoas agem irracionalmente, agem do jeito que acham que devem agir e o mundo fica do jeito que nós vemos hoje. Mas tomando essas 5 atitudes que nos ajudam a ter uma vida mais realizada, encontrar sentido na vida, nós vamos viver bem melhor. De tudo que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Graça e paz a todos.